Olá, amigos do canal Em Família, que bom ter a sua companhia mais uma semana para estudarmos a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós vamos dar seguimento no estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana nós chegamos à lição número 7, né? Já estamos avançando bastante aí no trimestre e tem o título Ensinando Discípulos, é a parte 1. Esse estudo vai ser dividido em duas partes, a lição 7 e a lição 8, e nós vamos estudar a primeira parte essa semana. Então você é muito bem-vindo aqui, fique à vontade aí no nosso canal para colocar seus comentários no vídeo, tá? Suas impressões sobre esses estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que é muito importante para a divulgação desse material, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Essa semana o nosso estudo traz o verso para memorizar, que está em Marcos, capítulo 8, o verso 34. Vamos ler juntos, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um verso bastante conhecido nosso, né? Nós vamos estudá-lo durante a semana, vamos ter a compreensão desse contexto também que Jesus falou isso aqui, tá bom? Antes de nós partirmos para o nosso estudo propriamente dito, vamos fazer uma oração para pedir a ajuda de Deus, a presença do Espírito Santo também. Vou pedir ao João que faça essa oração para nós. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, somos gratos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em família com todos os nossos amigos para estudar a Tua palavra. Teu Santo Espírito possa estar presente conosco, nos mostrando as lições, o caminho da verdade e nos capacitando para viver esse evangelho de salvação. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então aqui no sábado, a introdução da nossa lição vai nos mostrar que nós chegamos à metade do livro de Marcos, né, do Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando. E essa primeira metade, nós já estudamos que o autor tem a preocupação de nos mostrar quem é Jesus, né, através das histórias, dos milagres que nós acompanhamos até aqui. E nós temos essa resposta, né? Ele é o Messias, não é isso? E a partir desse ponto, que começa agora a partir da lição 7 que nós vamos estudar, Jesus ele vai se preocupar em mostrar qual é a sua missão, né? Falar para os discípulos o que ele veio fazer. E a lição, inclusive, ela pontua aqui que Jesus começa a mostrar a sua jornada em direção à cruz, né? Então, nós vamos ver vários episódios, vários momentos em que Jesus vai dizer claramente para os seus discípulos que ele vai morrer, vai ressuscitar. E nós vamos perceber aí essa dinâmica entre Jesus e os discípulos. O que mais que nós poderíamos aqui na introdução do sábado fazer um destaque para essa semana? É interessante notar esse balanço que o autor faz, né? Destacando aqui essas informações importantes. Quem é Jesus e para onde ele está indo. A lição de sábado vai destacar também as previsões que Jesus faz sobre a cruz, mas as instruções que os discípulos recebem. Então, através desse estudo, nós vamos ter instruções que foram dadas aos discípulos e servem para nosso discipulado também, nós que somos seguidores de Cristo, e nós vamos entender melhor essa relação dos discípulos com a notícia do que vai acontecer com o Messias, do que está prestes a sobrevir a Jesus. Outro destaque que a lição dá aqui no final desse estudo é que essa sessão que nós vamos estudar nas duas lições, o Alexandre já destacou para nós, a lição 7 e a lição 8, vão tratar de um mesmo tema. E no final desse estudo, nós temos a cura de um cego, e o começo desse nosso estudo, nós vamos ver no estudo de domingo, também é a cura de um cego, né? Abrindo e fechando essa sessão. A lição vai dizer que esses episódios ilustram de maneira bastante vívida
que o discipulado inclui uma percepção espiritual sobre quem é Jesus e para onde ele está indo, qual é a sua missão. Isso é importante, né? Nós entendermos, porque Jesus tinha uma missão, e essa missão envolvia auxiliar as pessoas, curar as pessoas, mas também preparar um corpo de discípulo para que pudesse cumprir a missão quando ele não tivesse mais. E aí nós já podemos adentrar na primeira parte do estudo, no domingo, através de milagres, através de ações de Cristo Jesus, ele começa, então, a ensinar os discípulos. Ele continua trabalhando, continua ajudando as pessoas, mas a sua preocupação aqui, a sua ênfase, não é só em milagres, é em ensino e mostrando que ele, como Messias, estava caminhando para a cruz e que esse discípulo deveria ter uma compreensão melhor. E aqui nós podemos ver, então, Jesus diante de um cego. Foi trazido um cego, que está relatado em Marcos 8, do 22 ao 30, e para que ele curasse. E de uma maneira diferente, Jesus, então, usa aquele episódio, usa aquele fato ali para ajudar aquele necessitado, mas de uma maneira diferente. Jesus diz que toma pela mão, leva para fora da onde ele estava, e ele faz esse relato, ele toca no cego ali, etc., e faz isso não faz instantaneamente, ele faz através de um processo, né? Ele toca o cego e o cego começa a enxergar um pouquinho. Ele diz: como é que você está vendo isso aí? Aí é incrível, né? Como ele diz assim: eu estou vendo homens como árvores. Um homem não se parece com árvore, mas era a visão dele que estava chegando, e estava chegando de uma maneira não clara, não muito real. E Jesus toca de novo e diz que ele viu claramente, não é? Então, a partir dessa experiência, a lição de domingo, vendo claramente, nos traz lições. Que lições nós podemos tirar daqui para o nosso crescimento espiritual? Nessa história, né, que aconteceu e Marcos relata aqui, como o senhor falou, né, pai, os discípulos de Jesus estavam num processo de aprendizado também, né? Então Jesus estava preocupado com isso. Então ele usava essas curas, esses milagres que ele fazia, essas situações para ensiná-los também, né? E nós vamos ver isso muito a partir de agora. E como o senhor falou, essa cura, ela foi em duas etapas, né? Ela não foi instantânea, como normalmente era. E o autor ele destaca esse ponto aqui, dizendo que leva tempo para desenvolver a percepção espiritual. Né? Então, os discípulos estavam nesse processo. Né? E isso trazendo para nós hoje, nós também levamos tempo. Né? Cada um tem seu tempo, cada um está num estágio espiritual da sua vida. Né? E nós precisamos desenvolvendo e nos desenvolvendo nesse caminho ao lado de Cristo. Então, Ale, nós podemos perceber que Jesus não foi um trabalho mal feito, né? Não foi uma cura mal feita, assim, eu fiz, não ficou legal, agora eu vou lá fazer de novo, né, Júnior? Com certeza. A aplicação que o autor da lição traz para a gente é de que é bem provável que Jesus tenha usado esse episódio para ilustrar, né, de maneira bem didática, mostrar esse crescimento espiritual, o processo do crescimento espiritual do cristão. E também, ali de forma prática, para exercitar a fé daquele homem que estava sendo curado. Imagina, você recebeu um milagre, mas ainda não ficou bom. E aí, qual é a sensação? Né? E aí ele precisa exercer a fé dele novamente para receber a cura completa. Na sequência desse estudo, a lição vai pontuar aqui sobre Marcos 8 e vai dizer que nesse capítulo nós chegamos a um ponto decisivo do livro. Por quê? E ela destaca aqui 3 características que confirmam esse destaque para o capítulo 8, que é a metade do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, nós chegamos exatamente na metade do livro. E ele vai dizer que, primeiramente, Jesus perguntou sobre a sua identidade, algo que ele ainda não havia feito.
nessa leitura, sempre recomendamos aqui a leitura do texto bíblico, da referência bíblica, a pergunta 1 traz aí a referência, nós vamos ver que ele pergunta, que as pessoas dizem que eu sou? E vocês, o que vocês acham? Quem eu sou? E aí nós vamos ver que Pedro foi a primeira pessoa não possuída por demônios que reconheceu Jesus como Messias. Olha só que interessante. Então ele faz esse reconhecimento, essa afirmação de que Jesus era o Messias, Jesus é Deus encarnado. E a terceira característica, logo após essa revelação, Jesus começa então, nós já destacamos aqui no estudo de sábado, já que vocês sabem quem eu sou, reconhecem quem eu sou, eu vou dizer para vocês para onde eu estou indo, o caminho da cruz. Hein, Júnior? Então, aqui nós podemos, diante de tudo isso que nós falamos, podemos perceber que, assim, a nossa experiência com Cristo, ela precisa ir se aprofundando dia após dia, né? De maneira que, através do estudo da palavra de Deus, a nossa visão espiritual seja clareada, a gente possa ver, como diz o texto, claramente. Que maravilha, né? Muito bom. Nós podemos seguir então para a lição de segunda-feira, que traz o título O Custo do Discipulado. E a lição que os discípulos recebem e nós também recebemos é exatamente esse. O discipulado, seguir a Cristo, tem um custo. A referência que a pergunta 2 traz é Marcos 8, do 31 ao 38, onde nós vamos ter ali, a lição diz, os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Agora, eles sabiam quem ele era, que ele era o Messias, e agora Jesus vai passar a falar, então, da sua morte, do que iria acontecer com ele, vai fazer a sua primeira predição ali do que vai acontecer com Cristo, certo? Alguma contextualização para nós desse texto bíblico aqui? Alguém quer compartilhar com a gente o que está relatado na passagem bíblica? Pois é, o texto aqui, Jesus reúne os seus discípulos ali, e as pessoas estavam ali naquela região, e diz que ele estava caminhando para a cruz, que ele ia ser preso, ele ia sofrer na mão dos líderes religiosos, depois ia ser pregado numa cruz, ia ser morto. E o que chama a atenção aqui é como Satanás se insinua, se intromete nesse plano, né? Ele sempre teve essas ações dele, e usa um discípulo de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, que é incrível, né? Que diz que Pedro pega, chama de lado e começou a repreender a Jesus. Diz, não, Senhor, não faz isso. É como se dissesse assim, parafraseando Pedro, isso não pega bem. Né? Você é um mestre, como é que vai? Isso não pega bem, quem é que vai te seguir dessa maneira? E era uma insinuação de Satanás. E Jesus, percebendo isso, diz, arreda de mim, afasta de mim, Satanás. Porque tu não está cogitando das coisas de Deus, está cogitando das coisas dos homens. Então, é uma lição muito espiritual e muito importante para todos nós. Muito bom. E aí a lição traz uma aplicação para nós, né, Ale? Qual aplicação nós podemos ter com essa história? O título deste dia é o custo do discipulado, né? E a ênfase aqui do nosso estudo está no verso 34, né, do capítulo 8. Acho interessante nós fazermos essa leitura, né? Quem Vamos poderia ler ler. para nós aí é Marcos 8, 34. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu consigo ler para a gente. Diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente, né? Então esse era o objetivo de Jesus ali nessa interação, né? Diz aqui a lição, os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. Então Jesus vai ali a partir desse momento dizer que há um custo, né, de segui-lo, né? Inclusive Jesus nessa sua jornada também teria um custo, né? O plano da redenção teria um custo muito alto. E a exemplo do mestre, nós como seguidores de Cristo também temos um custo, né, de abrir mão das nossas vontades, das paixões, né, deste mundo pela vida eterna, pela uma vida, pelo um galardão que está preparado para cada um de nós, né?
Muito legal. E essa lição é muito importante nos tempos em que nós vivemos, em que muitas vezes se mostra muito fútil o discipulado de algumas pessoas, né? As pessoas acham que, eu amo a Cristo, eu sou cristão, mas esquecem de atentar para essa lição, né? Essa lição que Jesus deu mostra que é preciso negar a si mesmo, é preciso uma reforma, é preciso pegar a sua cruz, seguir a Cristo, passar por dificuldades muitas vezes, né, por desafios. É interessante o comentário da lição, que ele conclui dizendo que Jesus não só explicou o curso do discipulado, mas também o grande valor que esse discipulado possui. Nesse dia, mais algum comentário para a gente poder avançar no estudo da lição? Pois é, Júnior, eu penso que é importante aqui nós deixarmos uma mensagem de esperança para nós e para a audiência que está conosco, né? Quando fala de tomar sua cruz, parece coisa de sofrimento, de dor, quanto mais sofrimento é eu ser cristão. E não é disso que Jesus estava falando e está nos ensinando hoje, né? Está falando aqui do negar-se a si, no sentido de dar primazia para o que Deus diz, para o que Jesus ensinou, para o que a palavra ensinou. Porque nós, as nossas intenções humanas, nossos desejos carnais, é sempre contrário àquilo que Jesus ensina, instrui. E o que Jesus instrui para nós é algo que nos leva a ter sabedoria, a viver em paz, a viver realmente uma vida de gozo e uma vida abundante. E a lição traz aqui no finalzinho uma reflexão, que é uma oportunidade de nós participarmos do estudo através aí dos comentários desse vídeo. Você pode deixar a sua resposta também. Ela diz assim: como você tem experimentado a realidade dessas palavras? Ela traz aqui a referência de João, que também trata a respeito do curso do discipulado, como nós temos exercido a nossa escolha de seguir a Cristo. Legal, né? Então nós vamos avançando aqui para terça-feira, acho que nós podemos avançar, né? Traz o título O Monte e a Multidão. E aqui nós chegamos ao capítulo 9 de Marcos. A pergunta 3 aqui traz a nossa referência, Marcos 9, de 1 a 13, né? E pergunta: o que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? O relato bíblico aqui mostra que já no versículo 1, Jesus diz que nem todos passariam pela morte sem antes verem a chegada do reino de Deus. E isso aqui se cumpriu com ele próprio. O relato fala que alguns dias depois, ele e esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, subiram no monte, né? E ali Jesus foi transfigurado diante deles ali, na glória do reino celestial. Inclusive, eles recebem ali a visita, a presença de Elias e Moisés, né? naquele episódio ali. E a lição pontua aqui que essa visita serviu para 2 objetivos, né? Primeiro, para consolar, confortar Jesus e confirmar o que ele passaria, né, a partir dali. E também serviria para posteriormente trazer esperança, confirmação para os discípulos, quando Jesus não estivesse mais com eles, né, para fortalecer a esperança deles. Interessante nesse episódio aqui que vai surgir alguns questionamentos, né? Os discípulos não vão entender muito bem algumas coisas e nós podemos tirar algumas lições espirituais, não é mesmo? O que vocês destacariam aqui do estudo da terça-feira? E, Alexandre, a pergunta diz aqui, né, pergunta 3, o que Pedro, Tiago e João viram, né? Imagina a cena que eles viram, foi algo fantástico, algo que trouxe muita esperança. Pedro meio afoito, meio precipitado, né? Se envolveu tanto com aquela cena que disse até para Jesus: Jesus, é tão bom estar aqui, vamos fazer uma cabana para Elias, outra para Moisés e outra para nós, vamos ficar aqui mesmo, não queria mais nem eu descer do monte. A Um encontro experiência. desses, né, pai? Oi? Um encontro desses, né? Um encontro de peso, né? Isso, isso. Mas Jesus, então,
estava preparando, diz aqui, né? O céu estava preparando, dentro do plano da redenção, fortalecendo o seu Filho amado, que se tornou em carne. Então, Deus manda aqui dois servos deles, que já tinham passado pela experiência da terra e que agora, glorificados, vieram confortá-lo, né? Dizendo ali do apoio de Deus, tudinho, e também para os discípulos. Deus está muito interessado conosco, né? Nós temos muitas manifestações do amor, da graça de Deus no plano da redenção. Todos nós, tenho certeza que a nossa audiência também, em maior ou menor grau, enfrenta as dificuldades do dia a dia, na família, na questão de enfermidade, enfim, várias questões de morte mesmo. E tenha certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está com você, Deus está conosco, está nos fortalecendo, nos ajudando, nos animando. E ali os discípulos tiveram a prova disso, que quando eles enfrentassem a cruz lá do Calvário, Jesus ali, eles seriam, então, fortalecidos com essa experiência. Inclusive ali, né, pai, Deus confirma mais uma vez que Jesus era o seu filho, né, nesse Sim. episódio. E os discípulos puderam ter essa certeza ali naquele momento. Mas quando eles desceram do monte, a situação não estava muito lá aquelas coisas, né, Júnior? Estava bem diferente do que estava lá em cima, né? A situação não estava muito favorável, né? Né? Eles foram confrontados ali com uma situação de que os discípulos não conseguiram exercer uma cura, né? Então havia ali uma multidão já com as suas demandas, com as suas necessidades, né? Era assim no ministério de Jesus. E dali surge um homem dizendo que ele trouxe o seu filho possuído para que os discípulos realizassem aquela cura, mas eles não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus vai começar a conversar com eles ali, e parece que o pai vai ficando desesperado, né? Vai ficando afoito para receber aquela cura. E aí a conversa entre Jesus e aquele pai aflito é bem interessante, traz lições espirituais muito importantes para nós. A lição vai destacar assim: Jesus pareceu demorar perguntando sobre detalhes da situação, e isso foi deixando aquele pai impaciente. E aí, no versículo 22, aquele pai exclama: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E a sequência desse diálogo vai ser muito instrutivo para nós. Jesus vai perceber ali aquela impaciência, aquela situação, e vai começar a trabalhar a fé daquele homem. Ele vai questioná-lo: se o Senhor pode, né? A pergunta de Jesus: o que você quer dizer se o Senhor pode? E parece que aquela resposta despertou naquele homem, trouxe para ele, né, a compreensão de que sua fé precisava de um crescimento, precisava ser exercida. E aí ele cai em si, e a resposta dele é memorável. A lição diz assim: o pai desesperado se lançou à misericórdia de Jesus com uma frase memorável. Todos nós conhecemos esse verso que diz: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então, mais uma vez nós vemos Jesus usando as situações, os episódios para trabalhar com a fé, trazer lições espirituais, não só para aquelas pessoas, mas para nós também. Nós precisamos exercer a nossa fé e Jesus entende isso. Ele nos ajuda, né? Deus nos ajuda no exercício da nossa fé. Acho que essa é a principal lição aqui que nós tiramos desse dia, o desenvolvimento da nossa fé. Nessa semana, né, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando a temática ensinando os discípulos, certo? A primeira parte. E aquele homem era um discípulo de Cristo, ou vinha a ser um discípulo de Cristo. E Jesus estava ali para ensinar tudo. Então, de repente, se eu estou falando para alguém que está passando dificuldades, como desse pai, lembre-se que aqui no Canal de Família, nós temos o projeto Ore Comigo. Então, você pode e deve fazer parte desse projeto. Deixa aí nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, a sua demanda, para que nós todos, não é só eu e minha família, mas todos nós possamos orar um pelos outros e assim vamos crescendo na graça. Então, aqui nós já chegamos, podemos passar para quarta-feira, para a nossa discussão, que tem o título Quem é o Maior?
E a referência aqui é Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30 até o 42. Nesse contexto, o autor da lição traz aqui essa referência bíblica e mostra que Jesus traz uma nova predição da sua morte. E diante dessa predição, os discípulos não deram muita importância. O autor diz que essa mensagem, né, essa notícia, não era uma notícia agradável a eles. Então, eles não questionaram, não procuraram se interessar por isso. E a pergunta número 4 trabalha, então, a pergunta: quem é o maior? No ministério de Cristo, Jesus, ali, eles estavam juntos com Jesus e, por algum motivo, eles se separaram de Cristo. Jesus, diz o texto, que Jesus foi na frente sozinho e eles ficaram para trás. E essa era a discussão. Quando eles se encontram novamente, Jesus faz a pergunta: o que vocês ficaram para trás e o que vocês discutiam pelo caminho? E aí eu pergunto para vocês, que lições nós podemos tirar dessa discussão do capítulo 9 de Marcos, quem é o maior? Aqui a resposta de Jesus, né? O autor ele vai dividir em duas etapas, né? Primeiro, ele diz assim: Jesus declarou que para alguém ser o primeiro ou o maior, precisava se tornar servo. Né? Então, essa é a primeira lição que Jesus estava querendo mostrar aos discípulos e que serve para nós hoje também. Né? No reino de Deus, nós devemos servir. Né? Para isso que nós somos chamados. Né? E o autor continua. A segunda, ele ilustrou por meio de uma ação. E ali o relato bíblico mostra que ele colocou uma criança ali no meio deles, né? E disse o seguinte: olha, quem recebe essa criança está recebendo a mim também. E quem recebe a mim recebe ao Pai. Ou seja, estava demonstrando ali que nós precisamos nos preocupar com os desfavorecidos, né, com as pessoas mais vulneráveis. Também falando ali do serviço ao nosso próximo. Né? Alexandre, então essas instruções que Jesus deu, né, não iam, não era muito agradável aos discípulos, né? Eles queriam era posição, eles queriam um reino estabelecido em que eles pudessem ter ali uma função, um cargo de destaque. Não é isso, Júnior? Não atendia as expectativas deles, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu acredito que para nós essa lição ela é muito importante, ao passo de que isso nos alcança muitas vezes, né? Longe de Cristo, deixados aos nossos próprios pensamentos, aos nossos sentidos, nós começamos a desenvolver certo orgulho, certa ganância, né? Isso é muito importante para nós, essa colocação de Cristo aqui. É importante notar também que quando Jesus dá essa lição para eles, né, parece que eles se constrangem com esse questionamento. Então eles já sabem que isso é algo inadequado, eles já têm essa sensação, né? Mas eles são vencidos por esse orgulho, por esses sentimentos. Acredito que depois dessa lição importantíssima, nós podemos avançar para o final do nosso estudo. A lição de quinta-feira vai trazer lições muito importantes para nós também, e inclusive a referência bíblica que a pergunta 5 traz aqui, né? É a sequência da leitura, Marcos 9, do 42 ao 50. O título do nosso estudo é O Homem Saudável no Inferno. Interessante, né? E para falar de alguns temas que giram em torno da gravidade do pecado e o dever de testemunhar, o dever de auxiliar os mais vulneráveis, como Alexandre disse, aí na fé. No comecinho desse texto aqui, nós podemos dividi-lo em algumas lições, né? E aí a gente trabalha assim, vamos fazer alguma leitura do texto bíblico e entender o que a lição traz para nós a respeito desse texto. Ale, você quer começar aí com o versículo 42? Olha, de novo, a referência é Marcos capítulo 9, do 42 ao 50. Ale, lê para a gente o versículo 42. Tá certo. Então vamos à leitura aqui. Verso 42 diz assim: Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar.
Interessante, né? Então nós temos aqui a primeira lição. Quer comentar, pai, a respeito desse texto bíblico? Pois é, aqui nós já vimos que o discipulado tem um custo, e nesse custo nós precisamos ter cuidado com o testemunho que nós vivemos. Jesus diz que se a nossa vida, o nosso testemunho levar, sobretudo intencional, né, levar as pessoas ao caminho do erro, a perder o reino eterno, ele usa, inclusive, uma hipérbole, dizendo que é preferível perder um braço do que fazer uma pessoa tropeçar e ir para o inferno com o corpo completo. Essa expressão aí na sequência aparece no texto bíblico, né? Vamos seguir na leitura aqui, só para a gente exemplificar. Você faça a leitura completa em casa, é muito importante. Mas, pai, o senhor está com a Bíblia aberta aí? Pode ler a partir do 43, acho que um versículo ou dois, para a gente entender o que que Jesus fala sobre perder um braço, perder um pé, que é preferível entrar no reino de Deus sem uma mão do que receber o castigo eterno. O verso 43 diz: E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Que Olha coisa, só hein? que tremendo. Esse ensino é muito importante, né? Por isso que nós entendemos aqui, com o estudo da lição, da gravidade do pecado. A primeira lição que nós aprendemos nesse dia, nesse estudo de quinta-feira, é sobre o testemunho, levar alguém a pecar. E aqui ele fala para a própria pessoa: se você peca, se você tem uma fraqueza, abandona isso, né? Escolha a salvação. E, Ale, ele fala aqui sobre duas questões, né? O nosso estudo, o autor, trabalha duas questões que esse texto pode despertar, dois desafios do texto. Trabalha com a gente aí quais são eles? A nossa lição ela esclarece, né, aqui esses versos que podem deixar aí alguma dúvida, né? E o autor ele vai ser bem claro aqui dizendo que Jesus não estava ensinando sobre mutilação, né? Não é esse o foco aqui desse estudo, né? Até porque os judeus, né, isso era proibido entre eles, né? Mas Jesus estava dizendo aqui da gravidade do pecado, né? Como você falou bem aí. Então, não era sobre mutilação. A segunda questão, que está bem presente nesse texto, e ele até se repete nos versos, é sobre o inferno, né? Você pode perceber aí que o texto usa a expressão de queimar eternamente, né? Queimar no inferno eternamente. E aqui nós vamos ter a compreensão de que a pessoa não vai ficar queimando no inferno, né? O que é eterno é a destruição do pecado e do pecador, né? Mas não há fogo eterno destruindo uma pessoa eternamente. Legal, né? Então nós alcançamos a compreensão de que o resultado desse fogo, né, é eterno, né? É o fim eterno. Muito bom, nós chegamos ao final do nosso estudo aqui. Acho que a gente tem esse momento para as considerações finais. Alguma consideração final, pai, para a gente encerrar o nosso estudo dessa semana? É com muita alegria, né, que nós estudamos essas lições. Nós já estamos na sétima lição aqui, e essa lição ela nos ensinou a ser discípulos de Jesus Cristo, a pagar o preço para isso. E eu quero me dirigir à nossa audiência aqui, né? Você está conosco, você gostou do estudo, você tem sido abençoado com essas mensagens têm fortalecido a sua comunhão com Jesus. Se tem, então se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, faça o seu comentário, compartilhe esses vídeos, porque o nosso propósito é exatamente esse: fazer com que esse ministério abençoe a sua vida e a vida de mais pessoas. E assim nós encerramos o estudo dessa semana, a lição 7, e nós esperamos você na próxima lição que vai dar continuidade a esse tema. Nos vemos na próxima lição.